Sabe, todo esse discurso que a gente ouve hoje em dia contra o preconceito? Bom, o que será que realmente está por trás dele? Hoje a gente vai mergulhar fundo numa resposta bem controversa e, para muitos, inesperada. A do filósofo Olavo de Carvalho. Vamos aos próprios argumentos dele para guiar essa nossa análise. Então, a grande questão que o material original coloca é exatamente essa. É uma provocação, né? O que de fato move toda essa retórica? A resposta que o Olavo de Carvalho dá, olha, pode surpreender bastante. E é isso que a gente vai desvendar agora, passo a passo. Ok, para a gente conseguir entender essa tese complexa, vamos seguir um roteiro bem claro. Primeiro, a gente começa com a crítica que ele faz à ideia de identidade homossexual. Depois, a gente passa para a distinção entre lei divina e lei social. A partir daí, a gente entra na parte talvez mais polêmica, a teoria da liderança psicopática. E aí, vamos analisar a diferença crucial entre conflito interno e externo e, para fechar, qual é a solução que ele aponta para tudo isso. Certo, então vamos lá. O ponto de partida de todo o argumento dele é esse. Uma crítica bem direta ao conceito de uma identidade homossexual única, unificada. Para ele, essa identidade, como a gente conhece, é uma coisa artificial. É um construto que acaba colocando no mesmo balaio, sabe, comportamentos e tipos humanos que são completamente diferentes. Para ilustrar isso, ele dá exemplos, ele contrasta, por exemplo, a figura do travesti com a de um homem super viril, hipermasculino. Ele argumenta que, poxa, são fenômenos totalmente distintos, mas que acabam debaixo do mesmo rótulo. E aí, segundo o Carvalho, a coisa fica mais complicada. Adotar o que ele chama de ideologia gayista traria, na visão dele, consequências psicológicas bem negativas. Por quê? Porque ele alega que essa ideologia tenta, a todo custo, eliminar o conflito moral que a pessoa tem por dentro. E ao fazer isso, ela acabaria, olha só, lesando a psique, bloqueando o contato da pessoa com a própria estrutura profunda e criando o que ele chama de uma neurose, uma vida baseada em estereótipos. Essa ideia de conflito interno é a chave para a gente ir para a próxima peça desse quebra-cabeça, que é uma distinção que o Carvalho considera absolutamente crucial. A diferença entre dois tipos de lei, de julgamento. Então a separação que ele propõe é essa aqui. Pensa assim, de um lado tem a lei divina. Isso é uma questão entre o indivíduo e Deus sobre a salvação da alma, um conflito totalmente interno e espiritual. Do outro lado, a gente tem a lei social. Essa lei, ela legisla para a conveniência da sociedade, para a sobrevivência do grupo. E aí que está o ponto dele. Para Carvalho, a condenação social de um ato que pertence à esfera divina é uma extrapolação, é ilegítima, é uma confusão entre esses dois planos que acaba, segundo ele, neurotizando as pessoas. E essa citação dele mesmo ilustra bem o peso que ele dá a essa acusação moderna de ser antinatural. No argumento dele, o problema é que quando essa acusação é tirada do seu contexto religioso original, ela ganha uma força, uma gravidade imensa. Vira quase uma condenação existencial, algo devastador. Ok, e é aqui que a gente chega na afirmação talvez mais polêmica de toda essa análise do Carvalho. A teoria dele sobre o mecanismo psicológico que estaria por trás, impulsionando esses movimentos sociais. E aqui é muito importante a gente entender o que ele quer dizer com liderança psicopática. Atenção, não é um diagnóstico clínico, tá? Para ele, é uma descrição de um tipo de líder. Líderes que, por não terem sentimentos morais genuínos, como a culpa, por exemplo, conseguem manipular esses sentimentos nos outros com uma habilidade impressionante. Eles usam a culpa alheia como uma ferramenta, uma arma poderosa para avançar uma agenda ideológica. E aí o Carvalho descreve como essa ideologia se espalharia, numa espécie de passo a passo. Primeiro, esses líderes oferecem uma saída, um alívio para o conflito moral dos seguidores. Aí os seguidores abraçam a ideologia para reprimir suas próprias lutas internas. O terceiro passo é projetar aquela culpa que era interna para um inimigo externo, o tal do preconceito. E o resultado disso tudo, segundo ele, seria uma neurose histeriforme coletiva. Ou seja, uma ansiedade, uma histeria em massa toda focada nesse inimigo externo que foi criado. Essa ideia de projetar a culpa para fora é o gancho para a gente entender outra distinção que para ele é fundamental, a separação clara entre o mundo interior de uma pessoa e os debates do mundo lá fora. Então, o ponto crucial aqui é o seguinte: o Olavo de Carvalho argumenta que a ideologia, de propósito, ela mistura as coisas. Ela confunde o conflito moral interno com o conflito social externo. A tese dele é que aquele sentimento de culpa que a pessoa tem
não vem necessariamente do preconceito da sociedade. Ele viria, na verdade, de uma questão da própria consciência individual. Olha como essa separação é importante no raciocínio dele. De um lado, o conflito interno. Ele nasce da consciência, das crenças da própria pessoa. É uma luta ali dentro. Do outro lado, o conflito externo, que é o desacordo com outras pessoas, com a sociedade. Então, para ele, jogar a culpa de todo o tumulto interior no preconceito externo é simplesmente um erro fundamental de diagnóstico. Certo. Diante de todo esse diagnóstico que ele faz, fica a pergunta, né? Qual seria a alternativa, então? É isso que a gente vai ver agora na parte final da análise, onde ele apresenta o caminho que ele sugere para lidar com a questão. A visão dele propõe um caminho bem diferente. A ideia não é eliminar o conflito, mas sim educar a pessoa para que ela consiga suportar o próprio conflito. E como seria isso? Bom, envolveria oferecer apoio social e não condenação, e olhando por uma perspectiva religiosa, seria usar o próprio sentimento de culpa não como algo destrutivo, mas como um motor para o crescimento pessoal, para o amadurecimento, sem a necessidade de forçar uma mudança de comportamento. E ele resume toda essa abordagem com uma metáfora que é bem impactante, né? Ele diz que o que está fazendo é tentar resolver um problema extremamente delicado e complexo, como consertar um relógio, usando uma ferramenta totalmente bruta e inadequada, um martelo de borracheiro. E esse martelo seria tanto a condenação social quanto a ideologia que simplifica tudo. E é com essa imagem que a gente encerra essa análise, deixando uma pergunta que resume bem o desafio filosófico que o Olavo de Carvalho coloca na mesa. O objetivo final deve ser mesmo eliminar todo e qualquer conflito interno? Ou será que o caminho é outro? O de encontrar a força e a maturidade para conseguir suportá-lo, para conviver com ele?